Nos Estados Unidos, os 6 maiores bancos abriram a temporada de resultados corporativos com otimismo no mercado. O JP Morgan e o Bank of America apresentaram lucros aí do terceiro trimestre e que foram lucros acima do esperado e também foram impulsionados esses lucros pela retomada das fusões, aquisições e forte movimento das ações dessas instituições na Bolsa de Valores de Nova York. Para que a gente possa analisar melhor o balanço dos grandes bancos americanos e o que isso significa para a economia americana, eu convido para essa conversa o Eduardo Velho, que é sócio economista-chefe da Equador Investimentos. Eduardo, obrigado pela presença. Quero começar aqui agradecendo a sua presença aqui e vou levar a primeira pergunta óbvia, né? A gente tem resultados de diferentes bancos, de diferentes perfis, bancos de maior perfil de investimento, a exemplo do JP Morgan, e os chamados bancões de varejo, né? O Wells Fargo, o Bank of America, diante de um cenário de tarifaço, que a gente não sabe que se vai continuar, quais são os tarifaços, porque o Trump ora anuncia pausa, ora anuncia 100% para a China, agora já fala em 150%, o Scott Bessent, secretário do Tesouro, tirou um pouco o pé, falando, não é bem assim e tal. Isso cria um cenário de incerteza, taxas de juros que começaram a cair, mas ainda tão altas, quer dizer, o cenário não é um céu de brigadeiro e mesmo assim os bancos tiveram resultados acima do esperado. Isso é um termômetro importante ou isso foi apenas um ponto fora da curva? A gente discutiu aqui no Conexão de ontem os primeiros resultados, hoje saíram outros, mas todos num sentido aí acima da média. O que está por trás dessa notícia? Boa noite mais uma vez. É um prazer estar aqui na CNBC Times mais uma vez. Bem, os resultados assim, realmente ficaram acima do esperado. A expectativa era de bons resultados. Claramente, a economia americana ainda tinha um crescimento razoável. Então, a receita de volume de empréstimos também, de investment banking que você falou, de fusões, aquisições, e principalmente o nível de juros, realmente geraram grandes receitas, grandes lucros para todos esses bancos, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan, the Bank of America, tanto bancos de varejo como bancos de investimento. Então, agora, isso é um ponto aí que aconteceu. Na verdade, nós estamos olhando já o quarto trimestre em diante, quer dizer, futuramente o que vai acontecer ao longo dos próximos meses. Então, já você observa claramente que há dois bancos aí que ressaltaram bastante na divulgação dos resultados, tipo o JP Morgan e o Citigroup, eles alertaram sobre a questão das provisões e já estão se precavendo de uma desaceleração da economia americana que vai claramente reduzir as receitas de empréstimos, por exemplo, que eles tiveram ao longo dos últimos trimestres. Outra coisa também é a política de queda de juros do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve. Obviamente, as receitas com juros dos títulos públicos, que esses bancos também tiveram grandes receitas ao longo dos últimos trimestres, também deverão desacelerar. Então, por isso, que a expectativa é que esses resultados comecem a desacelerar um pouco e alguns bancos já estão se precavendo em relação a isso. Então, obviamente, a intensidade dos próximos resultados vai depender muito do ritmo de queda da taxa norte-americana e qual vai ser o patamar final. E também se essa solidez dos bancos americanos, que realmente está até surpreendendo, de certa forma, no movimento aí de juros altos, spreads elevados para os empréstimos, vai permanecer ao longo dos próximos meses. Eduardo, está aqui para provar o que a gente está falando, que nós temos essa concretude. Eu fui atrás aqui do chamado lucro esperado por ação, né? Parece que um número pequeno, mas se a gente contar que isso é apenas por ação. O JP Morgan, né, 4,19 era esperado, ele apresentou um lucro de 4,44. O Wells Fargo, que era 1,09, foi para 1,20, bem acima do esperado. Tem aqui o Goldman Sachs, 1,56 para 8,56 para 8,62, um pouco mais tímido, mas esses bancos aqui, o Citi, 1,39 e fechou com 1,52.
Como você falou, isso aqui era do trimestre anterior. Nós vamos para o último trimestre do ano e que, eu vou falar como leigo, né? O economista e analista é você. Mas eu tenho uma leitura de que esse próximo trimestre, ele está muito pegado ao varejo, muito pegado ao consumo, né? Tem agora Halloween, estamos falando de uma festa muito popular, com uma população de 345 milhões de habitantes nos Estados Unidos, que eles decoram as casas, compram fantasias, lotam ali a despensa com guloseimas, mas depois vem a ação de graças, em que os americanos trocam presentes entre si. Tem a Black Friday, que todo mundo corre para comprar eletroeletrônicos, linha branca com desconto. Depois tem Natal, Ano Novo, mais decoração, mais presentes e aqueles que esperam as liquidações de virada de ano. Então a gente tem aí uma sequência, outubro, novembro, dezembro e janeiro, de consumo forte. A gente está falando de bancos de varejo, confiança do consumidor está aqui atrás. É que daqui para frente, se esse tarifaço com a China começar a pesar e o Donald Trump colocar 100%, 150%, como ele falou, tudo isso que eu falei aqui, presentes de Natal, eletroeletrônicos, fantasia de Halloween, decoração de Natal, vai ficar muito mais caro porque tudo isso vem majoritariamente da China. Você falou de umas previsões, de uma leitura já mais futuralizada por esses bancos, mas a gente pode esperar um outro resultado. Eu estou construindo todas essas frases longas para chegar nesse ponto, né? Isso aqui ajuda a gente a entender confiança do consumidor, porque banco vai vender o único produto que ele tem, chamado dinheiro, né? E taxas de juros estão diminuindo, mas estão altas, o consumo de casas recém-fabricadas não está tão grande assim nos Estados Unidos. O quanto que esses dados todos nos ajudam a prever aí o que deve ser esse último trimestre nos Estados Unidos, economicamente falando, é claro. Exatamente. O ritmo da desaceleração da economia norte-americana está até surpreendendo, né? Tinha muita gente pessimista no início do ano, achando que a economia poderia entrar em uma recessão nos trimestres seguintes. E não foi o que aconteceu. O consumo privado, ou seja, o consumo das famílias, surpreendeu bem no segundo trimestre. Aparentemente também não teve uma grande desaceleração no terceiro trimestre, ainda vai ser divulgado. Você tem aí alguns problemas também com o shutdown, com a paralisação dos gastos públicos, de uma divulgação de alguns indicadores, mas, de certa forma, olhando para frente, a tendência é de uma desaceleração da atividade econômica puxada também pelo mercado de trabalho, né? Então, obviamente, nesse quarto trimestre, como você falou, tem um consumo meio padrão, meio sazonal, meio característico da época, mas também isso já está no preço, ou seja, as cotações dos analistas de ações, de renda variável, já consideraram isso no resultado esperado pelos bancos e já fizeram suas previsões e já ajustaram suas carteiras de investimentos com base nesse resultado esperado do quarto trimestre. O que eu estou comentando é a questão que, ao longo de 2026, ao longo dos outros trimestres, alguns bancos já estão vendo que a desaceleração vai ter uma característica mais padrão e, consequentemente, estão aumentando as provisões, porque você vai ter, talvez, um ritmo menor de ganho de salários, menos contratações, menos empregos, é o que já está acontecendo, até o Federal Reserve está alertando sobre isso, e, consequentemente, com menor consumo, menor renda, você aumenta o risco das carteiras de crédito, ou seja, você pode ter risco de maior inadimplência dos consumidores nas carteiras de crédito dos bancos. Então, os bancos sofrerem algumas perdas. Então, consequentemente, os bancos já estão se precavendo de algumas perdas em suas carteiras em função do cenário de maior desaceleração. A questão do prolongamento da guerra comercial, não só com a China, mas com outros países, realmente também não é uma coisa interessante. No curto prazo, você cria uma expectativa aí que a economia vai ter problemas de atividade econômica um pouco para baixo e, consequentemente, o Federal Reserve vai ter que realmente reduzir a taxa de juros, mesmo com a inflação um pouco ainda alta para a convergência da meta de 2%, que só deve ser atingida ao longo de 2027 ou até início de 2028. Então, obviamente, eu acho que isso vai ser a característica, ou seja, os bancos vão ter talvez resultados um pouco mais moderados do que teve agora, no terceiro e no segundo trimestre, mas ainda, aparentemente, o quarto trimestre ainda vai ser positivo, mas também já com uma tendência de desaceleração.
Queria fazer aqui os meus agradecimentos públicos à conversa que eu tive com o Eduardo Velho, sócio e economista-chefe da Equador Investimentos. Eduardo, diante de um oceano de incertezas, como a gente tem nos Estados Unidos, por causa dessas mudanças aí de conduta do Donald Trump, a certeza que eu tenho que a gente pode te ligar e ajudar a gente a entender o que está acontecendo e, quem sabe, fazer umas previsões assertivas a médio prazo, pelo menos. Eduardo, obrigado mais uma vez. Até uma próxima.